Você já se relacionou com pessoas que têm transtorno de borderline e verificar que às vezes o transtorno de borderline tem até uma certa similaridade com a bipolaridade, mas que na maioria das vezes não é? Se vocês quiserem saber o que é o transtorno de borderline, não deixe de esperar após a vinheta. O que é o transtorno de personalidade borderline? Para podermos entender o que significa transtorno, transtornos são pessoas que já nascem com algumas características já intrincadas em sua natureza. E tem até um fator genético, porque o transtorno ele pode ser tratável, mas não curável, assim como os outros demais transtornos, pela via tanto medicamentosa e psicoterapeuta, né? Então, um dos transtornos que eu gostaria de falar seria o transtorno de personalidade borderline, que foi descrita pelo Adolf Stern, né? Ele mesmo cria esse termo, borderline. E o que significa borderline? Significa no limite da linha. Imagina como se houvesse uma linha extensa, bem grande assim, por exemplo, e cada um tem o seu limite, né? Tanto o limite positivo quanto o limite negativo. O transtorno borderline ele sempre trabalha entre esses limites, né? Pelo fato do indivíduo não ter uma personalidade definida, mas sim uma personalidade fluida, ele sempre vai viajar entre esses dois extremos. Ora ama demais, ora odeia demais. E um dos outros aspectos também desse extremo, que o transtorno borderline ele tanto pode ser ativo como passivo. O transtorno borderline ativo é aquela pessoa, por exemplo, que quando está levada por um estado de fúria, né, que seria um dos seus extremos, ela chega a destruir, sabe? Ela destrói, bate, quebra e depois se arrepende, volta para trás, né? Ela perde esse estado de furor e entra no estado de introspecção e fica totalmente melancólica. Ela tem a capacidade de se arrepender. E também tem o estado passivo do transtorno borderline, que é uma pessoa totalmente introspectiva, né? Por exemplo, quando ela não consegue fazer mal ao outro, que é essa característica da borderline ativa, a passiva não. A passiva ela se destrói, né? Então, há uma reação que é heterogênea, né? Que vai destruir o outro e ter essa razão e essa reação também autoagressiva. Isso acontece porque o transtorno de borderline, a pessoa que tem essa característica, ela tem o medo de sofrer, né, o abandono. Ela tem essa sensação de abandono, visto que a sua personalidade é totalmente fluida e ela é levada totalmente pelas emoções, tá? É como se fosse um polo de uma pilha ou então uma linha que é esticada, do qual que a pessoa sempre vai variando entre uns extremos e os outros. Adolf Stern, quando estudou o termo, né, do transtorno de personalidade borderline, ele verificou, por exemplo, que o transtorno de personalidade borderline se baseava, na verdade, entre dois aspectos, que era o neurótico e o psicótico. A característica neurótica seria um alto grau de ansiedade e a característica psicótica seria um alto grau de alucinação, né? Seria uma constante de ideias obsessivas. Hoje em dia não é usado mais esse termo, né? Que o transtorno de personalidade borderline estaria envolto num grau totalmente alucinatório. Mas, por exemplo, que a pessoa se sente totalmente desassociada de si. Como seria essa desassociação, né? Ela não se sente associada ao mundo, ela não se sente associada a si mesma. Então, há uma espécie de descolamento entre, por exemplo,
a sua identidade com o mundo e a sua identidade consigo mesmo. Então ela não sabe o que ela realmente é. Então está sempre dividida, né, dentro de si em relação aos outros com que ela se influencia. Né? Por exemplo, se ela é influenciada por uma pessoa que é um skatista, ela se tornará um skatista. Se ela se influencia, na verdade, se relaciona com uma pessoa que faz fisiculturismo, ela se tornará uma fisiculturista. Por quê? Porque a sua identidade é totalmente fluida, não é algo fixo, não é uma pessoa que tem uma opinião própria, né? Ela sempre vai oscilar na relação entre humores, ora alegre, ora triste, visto que uma pessoa que quando ela ama demais, depois em um outro aspecto ela vai odiar demais essa pessoa. Ora ela vai admirar essa pessoa, depois ora ela vai odiar essa pessoa. Interessante que isso acontece, essa característica, porque o córtex órbito-frontal é totalmente reduzido, né? E todas as outras áreas, por exemplo, do encéfalo é totalmente desenvolvida, né? Por exemplo, como o cérebro ele é totalmente divisível, né? As emoções correspondentes a certos comportamentos também o são, né? Então, algumas áreas referentes às amígdalas, do tálamo e do hipotálamo funcionam com extrema fluidez e até demais, mas esse córtex órbito frontal ele é totalmente reduzido. Então, isso é uma das características da pessoa que tem transtorno de personalidade borderline. Por quê? Porque ela é totalmente envolta pelas sensações que ela tem da realidade e ela é guiada por essas sensações. É por isso que o seu universo é totalmente instável e ela se sente totalmente atormentada por viver nesse tipo de espectro. Ora está bem, ora está mal, porque a pessoa mesmo ela tem um surto de violência, de raiva muito grande e um surto também de felicidade, de alegria muito grande. Então, um dos diagnósticos, né, que a pessoa que tem transtorno de borderline possui, ela tem uma falha do senso de identidade, os seus relacionamentos são totalmente instáveis, ela não consegue manter um vínculo totalmente estreito com as pessoas e nem consigo mesma, né? Então, por exemplo, ela quando tem crises, ela toma uma atitude que é totalmente impulsiva, que é essa reação ao abandono que faz ela querer cometer atos até mesmo, né, de suicídio. Então a sua raiva ela é totalmente inadequada e intensa, né? E ela tem, por exemplo, sintomas de depressão, né? Mas não um quadro completo dos sintomas relativos à depressão. Ela tem determinados sentimentos relativos à depressão. Ela tem traços de depressão, né? Então, por exemplo, existe até uma correlação entre evidências das pessoas que têm traumas, né, um transtorno de personalidade borderline, que ela tem, vamos dizer assim, uma certa inadequação. Por que tem essa inadequação com a realidade, com as pessoas e com o mundo? Porque na sua infância, essas pessoas sofreram grandes traumas, né? Por exemplo, um trauma de abuso sexual, pode ser de abuso emocional até, né? E de abuso, por exemplo, ou de pais que eram totalmente autoritários, ou de pais que são totalmente displicentes. Então essa pessoa que tem o transtorno de borderline, mediante, né, esses casos ocorridos na sua infância, esses traços, esses traumas, na verdade, vão sempre aflorar na sua vida adulta, né? Tem um livro de J.D. Nasio que diz, né, um livro dele chamado Por que Repetimos os Mesmos Erros. Ele diz o seguinte, em que as pessoas, por exemplo, a sua identidade se firma como repetição. Então a pessoa vai lendo, estudando, né, as experiências que ela vai tendo com a vida, isso vai fazendo traços do seu caráter. E o trauma seria um rompimento dessa linha.
né, mediante alguns traumas que sofre, né, nessa formação do caráter da criança. Então, mediante, né, esses traumas que está, por exemplo, relacionados a abandono, ou então um abuso, né, dos pais, abuso moral, abuso relacional, o que isso vai fazer? Né? Vai se incorporando na característica da pessoa. Mas o interessante é que na vida adulta a pessoa não vai repetir os pensamentos que tinha quando criança. Ela vai repetir, né, os temperamentos, né, e as suas escolhas, mas isso é de um caráter que parte totalmente do inconsciente. Então essa pessoa ela não tem, por exemplo, um controle, né, mediante determinados gatilhos, que tanto podem ser reais quanto imaginários. Então, a pessoa que tem transtorno de borderline, ela sempre vive naquele espectro de pensamento que sempre vai ser abandonada. Ela sempre tem essa constante sensação de abandono. E quando ela tem, o que ela faz? Antes de ser rejeitada pela pessoa, ela já rejeita a pessoa com medo de ser rejeitada. Então a pessoa que tem o transtorno de borderline, ela sempre fica na defensiva. Mas como a sua identidade é estritamente fluida, não é fixa, né, ela começa a se apaixonar por uma pessoa pela qual ela admira. Então ela vai misturando a sua carência emocional com o amor, né? Porque a carência, ela sempre está baseando, por exemplo, em algo que lhe a complete, o que ela vai misturar totalmente com o amor. Então, quando ela mistura essa carência emocional com o amor, ela se entrega demais até. E essa entrega faz até mesmo ela sufocar as pessoas, do qual as pessoas também irão a abandonar. Então ela sempre vive entre esse extremo, em querer se entregar e com medo de se sentir abandonada. Então o seu universo psíquico é totalmente atormentado e ela não consegue se livrar desse universo, a não ser que ela faça alguns tratamentos, né, psicoterápicos, por exemplo, que cria até mesmo uma estabilidade, né, no seu senso de humor, né? Por exemplo, que são inibidores de humores, na verdade, certos medicamentos, e também ela teria que fazer parte de um grupo, né, para poder verificar, por exemplo, que as pessoas não só as pessoas têm as suas virtudes, mas também os seus problemas, né? Então, a relação do borderline com as pessoas é totalmente idealizada e ela não consegue lidar com a realidade, porque a realidade costuma, por exemplo, a de frustrar constantemente. É por isso que as pessoas que têm, né, o transtorno de personalidade borderline, né, sempre preferem uma vida muito mais reclusa e não querer se entregar a outra pessoa. Mas quando ela encontra alguém que ela admira, constantemente ela vai se entregar novamente, porque a sua vida não é guiada, por exemplo, por uma questão de lógica ou de razão, mas sim de razão, não, mas sim por falta de razão e totalmente pela emoção, que é totalmente o anteposto do psicopata. Enquanto que o psicopata ele é totalmente guiado pela razão, a pessoa que tem transtorno de borderline é totalmente guiada pela emoção. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, dê um clique no nosso canal, dê um joinha, acesse os comentários e divulgue o nosso canal. Eu peço a gentileza de todos que, ao ver esse vídeo, por gentileza, dê like no nosso canal, né? E compartilhem. E eu agradeço, como sempre, a atenção e o carinho de todos e até a próxima.